Estamos de volta com o Jornal das 6 desta sexta-feira, dia 31 de outubro, e nós vamos agora aos destaques de segurança pública. Na manhã de ontem, os funcionários do ginásio Wilson Mânica foram surpreendidos ao chegar para trabalhar. O corpo de um homem foi encontrado ao lado do ginásio. Por volta das 8 horas da manhã de ontem, um funcionário do ginásio municipal Wilson Mânica avistou um homem que, em primeiro momento, parecia estar dormindo dentro de uma poça d'água ao lado do ginasião. Ao vistoriar o local, percebeu que o indivíduo estava morto, ferido com golpes provocados por uma barra de ferro. O homem foi identificado pela polícia como Nelson Antônio Regerte, de 38 anos. De acordo com o pai da vítima, o indivíduo residia no bairro Jardim, porém conhecia os moradores de rua que viviam ao lado do ginasião e por muitas vezes frequentava o local para beber com os amigos. A suspeita da Polícia Civil recai sobre 3 pessoas que viviam num abrigo improvisado ao lado do ginásio, uma mulher e 2 homens. Eles foram detidos e encaminhados para a delegacia de polícia para prestar depoimentos. E o temporal que atingiu a região na madrugada de quinta-feira causou estragos em Ijuí, em Santo Ângelo e também em Cruz Alta. Casas foram destelhadas em virtude das fortes rajadas de vento. Em alguns locais, placas de casas comerciais foram arrancadas e árvores caíram. A IRS 522 entre Ijuí e Augusto Pestana chegou a ser bloqueada em função da queda de árvores. Em Ijuí, pelo menos 3 bairros foram atingidos. No 15 de novembro, na zona norte da cidade e no Novo Leste, algumas casas foram destelhadas e árvores se quebraram, caindo em via pública. No São José, estabelecimentos comerciais tiveram a estrutura danificada. Um bar teve parte do telhado de zinco arrancado, juntamente com a fachada. Em Santo Ângelo, algumas árvores caíram próximo à estação rodoviária. No bairro Pipes, 6 casas foram destelhadas. Na zona norte da cidade, uma revenda de carros teve a cobertura perfurada por pedras de zinco. Em Cruz Alta, os bairros atingidos foram o Bonini 1 e 2 e as áreas das imediações da rodoviária, junto à Avenida Plácido de Castro. E Raul Ramírez François, hoje com 30 anos, foi julgado durante toda a quinta-feira. Ele responde por um crime de trânsito que vitimou mãe e filha no ano de 2004 aqui em Ijuí. Ocorreu ontem o julgamento de Raul Ramírez François, acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O réu foi condenado a cumprir 6 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto, mas a defesa ainda deve recorrer da decisão. François é acusado de ter matado uma mãe, Jussara Maria Lorenzon, e atropelado sua filha, Cláudia Gressler, no ano de 2004, na calçada da rua 15 de novembro, em Ijuí. O acusado apresentou sua versão alegando que estava em uma velocidade compatível com a via, cerca de 40 km por hora, quando teve a frente cortada, perdeu o controle do veículo e acabou atropelando as vítimas. Ele alegou ainda não ter ingerido bebida alcoólica naquele dia, mas o exame de bafômetro realizado momentos após o acidente mostrava que o mesmo estava embriagado. E um homem se afogou no rio Conceição, na divisa entre Ijuí e Augusto Pestana, na tarde de quarta-feira, quando se banhava no local. Um homem que ainda não teve a identidade revelada pelos órgãos de segurança se afogou por volta das 5h30 da tarde de quarta-feira, quando tomava banho no rio Conceição, na divisa entre Ijuí e Augusto Pestana, próximo à ponte da IRS 522. Segundo informações, a vítima estaria na companhia de mais 2 pessoas quando subitamente desapareceu nas águas do rio e não foi mais encontrado. No final da tarde de ontem, os bombeiros já realizaram buscas, mas não tiveram êxito. Na manhã de hoje, as buscas foram retomadas. Até o fechamento desta edição, o Corpo de Bombeiros ainda não tinha encontrado o homem. E um acidente de trânsito envolvendo 2 caminhões e uma caminhonete deixou 2 pessoas feridas na manhã de ontem na IRS 344, nas proximidades de Santo Ângelo. O fato ocorreu por volta das 11 horas da manhã, próximo ao rio São João, em Santo Ângelo. 2 caminhões trafegavam no mesmo sentido quando uma caminhonete que seguia no sentido Giruá-Santo Ângelo bateu na lateral do caminhão da frente, que teve sua traseira atingida por outro, que seguia atrás.
Dentro da caminhonete estava somente o motorista, que acabou ferido. No caminhão da frente estava o condutor e 2 crianças, que não se feriram. O motorista do segundo caminhão sofreu apenas ferimentos leves e foi conduzido ao Hospital Santo Ângelo. E teve início na Unijuí, na noite de quarta-feira, o 2º Seminário Internacional de Direitos Humanos e Democracia. Um dos palestrantes foi Ricardo Saitenfuss. Ele foi um dos chefes do escritório das Organizações dos Estados Americanos no Haiti em 2009. Em uma coletiva de imprensa, ele concedeu uma entrevista à TV Ijuí. Chefe do escritório da Organização dos Estados Americanos no Haiti entre 2009 e 2011, Ricardo Saitenfuss falou à comunidade acadêmica na noite de quarta-feira sobre suas experiências. Destacando sua trajetória durante os 3 anos de residência no Haiti, Ricardo não deixou de ressaltar as vivências cotidianas que lhe agregaram conhecimento. Com isso, salienta a importância de debater assuntos como direitos humanos na universidade. Eu creio que não há espaço melhor, porque é um espaço de liberdade, é um espaço sem nenhum patrulhamento, é um espaço onde se expressa unicamente os conhecimentos e o sentimento das pessoas. É isso que faz com que o espaço universitário seja um espaço sui generis, um espaço único, que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Por isso que nós sempre temos que lutar para preservar justamente esse espaço. Saitenfuss aproveitou a ocasião e também lançou seu livro, Haiti, Dilemas e Fracassos Internacionais. Com relatos do período que esteve fora do Brasil, a obra serve como um chamamento à comunidade internacional. Esse livro é um livro, Haiti, Dilemas e Fracassos Internacionais, é um livro analítico e, ao mesmo tempo, uma espécie de depoimento de alguém que participou como enviado do governo brasileiro, mas sobretudo como representante da OEA, do secretário-geral da OEA no Haiti durante 3 anos, e participou no mais alto nível de um drama que é implantar a democracia num país que nunca teve democracia, mas um drama crescido, com índices socioeconômicos os mais baixos do mundo ocidental, um dos piores do mundo, e um drama com o terremoto de 12 de janeiro de 2010, que foi a maior catástrofe natural da história moderna. E agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis no Cine de Ijuí. O Cine de Ijuí está com vagas disponíveis para o sexo masculino, armazenista, auxiliar administrativo, auxiliar de eletrotécnica, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico a diesel, auxiliar técnico de refrigeração, borracheiro, eletricista, eletricista auxiliar, estofador de móveis, estoquista, gerente de armazém, lavador de automóveis, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão, operador de máquina agrícola, serralheiro, soldador e torneiro mecânico. Para o sexo feminino, ajudante de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de limpeza, cozinheira geral, empregada doméstica, operadora de caixa e vendedor interno. Também há vagas disponíveis para ambos os sexos: auxiliar administrativo, caseiro, classificador de grãos, costureiro de calçados, engenheiro químico, padeiro, técnico agrícola e vendedor interno. Interessados devem comparecer ao Cine de Ijuí munidos de currículo e carteira de trabalho no endereço que aparece na tela. E com as chuvas surpreendendo os ijuienses no meio da semana, vamos ver a previsão do tempo. Será que vem mais chuva por aí? Para quem esperava por um final de semana ensolarado, é melhor continuar com os guarda-chuvas fora do armário. No sábado, a previsão é de chuva durante todo o dia, máxima de 21 e mínima de 14 graus. O domingo não será diferente, chuva durante o dia e também à noite, máxima de 18 e mínima de 12 graus. Na segunda-feira, o tempo começa a melhorar. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, porém terá períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Máxima de 21 e mínima de 10 graus. Já na terça-feira, o sol predominará e o calor retorna à região novamente. Máxima de 24 e mínima de 12 graus.
E a edição de Jornal das 6 desta sexta-feira, 31 de outubro, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós retornamos na terça-feira com todos os destaques do final de semana. Se você quiser rever as nossas edições do Jornal das 6, basta acessar o site que aparece na tela, o www.tvjuí.com. Um ótimo final de semana para você e até terça-feira.